Módulo 52 da Unidade Curricular de Betão Estrutural, Estados limite de utilização, fendilhação. No presente módulo, procede-se ao início da discussão da verificação da segurança aos estados limite de utilização, sendo abordado o estado limite de fendilhação. O módulo termina com a aplicação prática a uma viga, mais precisamente à viga do exercício 14. Como referido nas primeiras aulas, define-se como estado limite um estado a partir do qual se considera que uma estrutura fica total ou parcialmente prejudicada na sua capacidade para desempenhar as funções que lhe são atribuídas. No dimensionamento de estruturas de betão armado, é necessário proceder à verificação da segurança para duas situações limite. Na ruptura, e é aquela situação que põe em risco a segurança de pessoas e bens, mas também é necessário fazer a verificação em serviço, ou seja, no dia-a-dia, garantindo que em utilização a estrutura se comporta como deve ser. A segurança deve ser garantida para os estados limite últimos, portanto, em que a sua simples ocorrência conduz ao colapso da estrutura, colocando em risco pessoas e bens, e para os estados limite de utilização, em que a ocorrência e a manutenção ao longo do tempo, portanto, há aqui um fator que é o fator tempo, que passa a ser importante, ou seja, a duração do problema, é que conduzem à situação limite. O principal objetivo dos estados limite de utilização é garantir o bom comportamento das estruturas em situações correntes de serviço, controle do nível da fendilhação, limite da deformação, controle da vibração. Portanto, tudo características em que, em situação de utilização, importa que não sejam exageradas, podendo, portanto, conduzir a outro tipo de problemas. E, por vezes, os estados limite de utilização poderão, por exemplo, se for fendilhação exagerada, pode conduzir a pôr a armadura à mostra e, consequentemente, a ser deteriorada e poderá, ao longo do tempo, vir a constituir um estado limite último por inexistência de armadura resistente suficiente. Na correta avaliação destes efeitos, é necessário que os valores das ações sejam próximos dos reais, valores não majorados, e que o comportamento dos materiais seja simulado através da utilização das propriedades médias ou características, ou seja, não afetada por coeficientes de minoração, por forma a ter, apesar de ter alguma segurança nos valores resultantes, poder assumir que estão próximos daqueles que irão ocorrer em serviço. Quanto às ações para a verificação do estado de limite de utilização, os regulamentos especificam combinações de ações com diferentes probabilidades de ocorrência. Combinação rara, em que o valor raro é basicamente o valor característico da ação permanente mais o valor característico da ação variável de base mais o coeficiente psi1, valor frequente de combinação para as outras combinações de ações não fundamentais. A combinação frequente, em que temos como valor frequente da combinação o valor característico da carga permanente mais o valor frequente da combinação da ação variável de base Q e o valor quase permanente das restantes ações variáveis. E, finalmente, a combinação quase permanente, em que, para além da carga valor característico da carga permanente, se tem o valor quase permanente de todas as ações variáveis. Relativamente aos materiais, portanto, sabemos que o comportamento do betão tem um comportamento quase elástico na sua fase inicial do carregamento, passando depois para uma fase plástica que irá conduzir à sua ruptura. O que nós queremos é garantir ou utilizar para efeitos dos cálculos é naturalmente valores razoáveis de tensão e, portanto, numa fase em que ainda é admissível um comportamento elástico do material. Ok? No que diz respeito ao aço, a mesma coisa, ou seja, não pretendemos atingir a cedência do material e, portanto, pretendemos simular o comportamento da região elástica do material. Em serviço, importa atender também aos efeitos diferidos, que são efeitos, por definição, ocorrem ao longo do tempo no betão, nomeadamente a fluência e a retração.
Na armadura ocorre ainda um ou outro efeito, designado por relaxação, perda de tensão sob deformação constante, mas que só tem impacto no caso de armaduras de pré-esforço, por razão pela qual não o irei abordar. Apenas refiro que, tal como acontece quando colocamos um elástico à volta de um canudo para manter o canudo com essa forma, se deixarmos o elástico tensionado ao longo do tempo, ele, ao fim de algum tempo, irá, digamos assim, estar, como nós costumamos dizer, relaxado, tendo perdido tensão nesse processo ao longo do tempo. E é isso que nós chamamos uma perda por relaxação. Relativamente à fluência, portanto, o aumento de deformação no tempo sob a ação de um estado de tensão originada pela variação de volume da pasta de cimento que envolve os agregados. Portanto, nós admitimos aqui um cubo de betão, uma peça de betão carregada, e se mantivermos este carregamento ao longo do tempo, para além, mal carregamos, vamos registar uma deformação elástica instantânea, e depois, se este carregamento se mantiver, vai processar-se ao longo do tempo um acréscimo da deformação sob esse efeito de tensão constante mantida sob em carregamento. E é esse efeito se designa por fluência, por deformação por fluência, em que e se representa por Epson CC, e que este C vem de creep do inglês. A fluência depende de diversos fatores, nomeadamente da idade do betão à data do carregamento, do período de carregamento em que a peça, portanto, está solicitada, da umidade relativa do ambiente, aumentando com a diminuição de umidade do ambiente, ou seja, quanto maior for a umidade, menor é a fluência, com a temperatura relativa do ambiente, ou seja, quanto maior for a temperatura, maior é a fluência, com a composição do betão, com a consistência do betão e também com a forma da secção. Uma forma simplificada de considerar a fluência é através do denominado coeficiente de fluência, φC, o qual é definido como a relação entre a extensão devida à fluência a tempo infinito e a extensão elástica, ou seja, é a comparação entre a deformação elástica instantânea e a deformação medida a longo prazo. De forma simples, é possível considerar-se que o coeficiente de fluência, em geral, para os betões, anda entre os 2 e os 2,5. Outro efeito importante é o da retração. A retração consiste na diminuição ao longo do tempo da dimensão de um elemento de betão, independentemente do estado de tensão da peça, ou seja, na ausência de variações de temperatura e tensões aplicadas, resultante apenas da perda de água. Portanto, temos um elemento, a deformação de retração processa-se ao longo do tempo, mesmo sem tensão aplicada. E a sua representação é pelo Epson CS, C de concrete, S de shrinkage do inglês. A retração do betão também depende de diversos fatores, dentro dos quais se destaca a umidade relativa do ambiente, a temperatura do ambiente, a consistência do betão na altura da betonagem e a forma da secção, através da espessura fictícia do elemento. Relativamente a estes dois efeitos, importa ter presente que a variação da deformação a eles associada introduz tensões nos elementos devido às restrições impostas quer pelos apoios estruturais, quer pelas armaduras. Portanto, se nós tivermos um elemento sem armaduras, naturalmente ele pode diminuir ou aumentar de comprimento. Neste caso, se estiver sob o efeito da fluência ou retração, poderá diminuir sem quaisquer limitações e, portanto, não havendo restrições, não irão aparecer tensões. O problema é que na situação real de estruturas de betão armado, nós temos um elemento com armaduras. Devido aos efeitos de retração e de fluência, o betão tende a diminuir o seu comprimento, só que estão lá as armaduras, e como as armaduras estão com aderência em relação ao betão, a deformação fica impedida pelas armaduras e, como tal, geram-se tensões na peça. E essas tensões
naturalmente são autoequilibradas, porque irão aparecer tensões de tração no betão e tensões de compressão nas armaduras. E, portanto, a ocorrência de tensões associadas quer aos carregamentos, quer aos efeitos diferidos do betão, irão conduzir à fendilhação dos elementos. Como resultado desta fendilhação, as armaduras ficam expostas, passando a estar sujeitas à agressividade do meio ambiente, com as consequências daí decorrentes. Essa a razão pela qual os regulamentos, e em particular o Eurocódigo no seu parágrafo 7.4, exige que se proceda ao controlo da fendilhação. Relativamente ao estipulado no Eurocódigo, mais precisamente, portanto, no parágrafo 7.3.1, a fendilhação deve ser limitada de modo a que não prejudique o funcionamento correto ou a durabilidade da estrutura, nem torne o seu aspecto inaceitável. A fendilhação é normal em estruturas de betão armado, sujeitas a flexão, esforço transverso, torção ou tração, resultantes de ações diretas ou de coação ou de deformações impostas. Poderão ser aceites fendas sem procurar limitar a sua largura ou evitar a sua formação, desde que não prejudiquem o funcionamento da estrutura. E o valor de cálculo da largura de fendas, que é usualmente designado por WK, não poderá exceder um valor limite, o W máximo, tendo em conta a função e a natureza da estrutura e os custos associados às medidas necessárias à limitação da fenilhação. E, portanto, basicamente, o controle da fenilhação faz-se verdadeiramente procurando calcular qual é o valor característico da largura de fendas e comparando esse valor, para caso a caso, comparando com o máximo admissível para aquele tipo de estrutura. Se for inferior, fica salvaguardado o estado limite de fenilhação. Se for superior, portanto, terão que ser tomadas medidas. Os valores recomendados da abertura máxima de fendas estão estabelecidos e em função da classe de exposição do betão, dos elementos de betão armado, portanto, se são com armaduras não aderentes ou com armaduras aderentes de pré-esforço, só nos interessa, neste caso, na unidade curricular de betão estrutural, os elementos de betão armado. E, portanto, para eles, o que há que fazer é a verificação da abertura, do cálculo da abertura de fendas para a combinação quase permanente de ações, garantindo, portanto, uma abertura máxima de 0,4 para os ambientes X0 ou XC1 ou de 0,3 para os restantes. Quanto às classes de exposição definidas no Eurocódigo, elas são várias e diversas, pretendem definir, digamos assim, ou traduzir, melhor dizendo, a situação em que se encontra da estrutura em função das condições ambientais, e elas são várias, desde nenhum risco de corrosão ou ataque, que é a classe X0, a situações de corrosão induzida por carbonatação, corrosão induzida por cloretos, corrosão induzida por cloretos presentes na água do mar, ataque de gelo ou ataques químicos. Portanto, são diversas as situações e, portanto, haverá que atender qual é o caso que se aplica. Como se analisou lá atrás, logo no início do curso, no módulo 10, e se constatou no ensaio de laboratório, o comportamento do elemento de betão armado passa por 3 fases. Uma fase elástica, a fase 1, uma fase 2, que é a fase de fendilhação, que se caracteriza pela formação aleatória de fendas nas zonas mais esforçadas, com estabilização da fendilhação de seguida e, finalmente, quando já não se podem formar mais fendas, ao processo de abertura das fendas formadas. E depois uma fase 3, de fase de ruptura. Quanto à fendilhação, ela ocorre quando numa secção se atinge a tensão de fendilhação do betão. Toda a tensão de tração antes instalada no betão irá passar de forma brusca para a armadura, conduzindo ao aumento da sua extensão. A partir dessa secção, em que a tensão no betão é nula, irá ocorrer transferência de tensão entre a armadura e o betão através do mecanismo de aderência. Portanto, aqui estou a procurar representar, digamos assim, a armadura e a camada de recobrimento. Temos uma tensão de tração no betão uniforme. Quando se formar a fenda,
toda a tensão de tração que estava no botão desaparece e, naturalmente, quem terá que ficar responsável por agarrar essa armadura, essa tensão é a armadura, passando depois a um processo em que, por aderência, irá passar novamente essa tensão de tração para o botão, crescendo e, portanto, a uma distância já mais afastada da fenda, é possível novamente ter as tensões de tração máximas no botão. Após a estabilização da fendiação, que ocorre quando não é possível a formação de novas fendas entre as existentes, devido à incapacidade de se transmitirem tensões entre a armadura e o botão até se atingir FCTM, o aumento da solicitação conduz ao aumento da tensão da armadura e da abertura das fendas. E, portanto, cá está. Portanto, nós temos uma fenda, depois forma-se outra, e o que se verifica é que, portanto, nas zonas das fendas não temos tensão de tração no botão, porque ele está fendilhado. Temos tensão máxima de tração é na armadura e depois, por aderência, irá passar essa tensão de tração para o botão, sendo maior. Quanto maior for a distância à fibra fendilhada, à secção fendilhada, e naturalmente que quando já não se consegue transmitir uma tensão ao botão próxima do FCTM, está garantido que já não é possível formarem-se novas fendas, passando a uma fase em que só toda a deformação se concentra nas fendas que estão abertas e, portanto, passando elas a abrir mais em função ao longo do tempo. Portanto, a abertura de fendas, após a estabilização da fendilhação, a abertura de fendas será uma função da distância entre as fendas, o SR máximo, e da extensão média entre a armadura e o botão. Para o efeito, o Eurocódigo propõe que para o cálculo se adota a expressão expressa no parágrafo 734, que é dada porque a abertura de característica de fendas será a distância entre fendas, a distância máxima entre fendas, vezes a diferença entre a extensão média na armadura e a extensão média no botão. Portanto, distância máxima entre fendas e diferença entre as extensões nos materiais. Na expressão anterior, SR máximo representa a distância máxima entre fendas. O epsilon-SM é a extensão média da armadura para a combinação de ações considerada, incluindo o efeito das deformações impostas e considerando a contribuição do botão tracionado. Epsilon-CM será a extensão média no botão entre fendas. A distância máxima entre fendas, como é que é obtida? Bom, ela pode ser calculada a partir da seguinte expressão, em que SR máximo é igual a K3C mais K1 vezes K2 vezes K4 vezes o diâmetro a dividir pela percentagem de armadura efetiva. Esta é um pouco a característica do Eurocódigo, recorre a um conjunto, por vezes, extenso de coeficientes. Portanto, nesta expressão, C é o recobrimento, o φ é o diâmetro dos varões, portanto, caso existam varões de diâmetros diferentes na secção, deverá utilizar-se um diâmetro equivalente. Quanto à percentagem de armadura, ela representa a relação entre a área da armadura e a área de botão estacionada, envolvente da secção da armadura. Portanto, a ACF é a área da secção efetiva de botão tracionado que envolve as armaduras e que tem uma altura HCF, em que este HCF é o menor dos valores dados por 2,5 vezes H menos D ou H menos X terços ou H sobre 2. Quanto ao K1, é um coeficiente que tem em conta as propriedades de aderência das armaduras, vale 0,8 para varões de alta aderência ou 1,6 para armaduras com uma superfície efetivamente lisa, por exemplo, armaduras de pré-esforço. Quanto ao K2, é um coeficiente que tem em conta a distribuição das extensões, 0,5 para a flexão e 1 para a tração simples. E o K3 é um coeficiente considerado igual a 3,4 e, finalmente, o K4 é um coeficiente considerado igual a 0,425. O cálculo de epsilon-SM menos epsilon-CM pode ser obtido por esta expressão,
que depende da tensão na armadura, do modo de elasticidade da armadura também, e que não pode ser inferior a 0,6 vezes a tensão na armadura dividido pelo respectivo modo de elasticidade. Em que, portanto, o σS é a tensão na armadura de tração, admitindo a secção fendilhada, e αE é a relação entre os modos de elasticidade do aço e do betão, tendo em conta, naturalmente, o efeito da fluência. A determinação da abertura de fendas obriga ao cálculo da tensão instalada na armadura em estado 2. Para o efeito, admitam-se as seguintes hipóteses de cálculo. As secções mantêm-se planas após a fendilhação. O betão não resiste à tração após a fendilhação. Os materiais betão e aço apresentam um comportamento elástico perfeito, dado o baixo nível de tensões instaladas nas secções. Das hipóteses de cálculo atrás estabelecidas, é possível concluir que para um dado momento aplicado, ou seja, um momento superior ao momento de fendilhação, se tem que, portanto, teremos uma parte da secção comprimida. As secções mantêm-se planas após a deformação, de modo que é possível estabelecer a relação entre as extensões no aço e no betão. Sabemos que o diagrama de tensões nesta fase é elástico, podemos admitir que é elástico e, portanto, o diagrama de tensões é linear no betão e terá uma resultante no seu centro de gravidade. E a tensão na armadura será igual à tensão vezes pela extensão vezes o modo de elasticidade. Relativamente ao cálculo, portanto, das tensões em estado 2, para a secção é possível estabelecer o seguinte conjunto de equações que já conhecem da resistência de materiais, as equações de equilíbrio, e, portanto, a resultante de tensões axiais, tratando-se de flexão simples, tem que ser nula, e, portanto, as forças de compressão são iguais às forças de tração. Como as forças de compressão são iguais a B vezes X sobre 2 vezes sigma C, por outro lado, a tensão de tração é AS vezes sigma S, pelo que é possível depois estabelecer as equações de compatibilidade, que dizem que a extensão no betão é proporcional à extensão no aço, porque as secções se mantêm planas e, portanto, podemos estabelecer esta relação. E, finalmente, o recurso às relações constitutivas possibilitam escrever que sigma S é igual a ES vezes Epsilon S e sigma C é igual a ESC vezes Epsilon C, pelo que o conjunto destas equações permite obter a solução do problema. Portanto, das relações constitutivas e da equação de compatibilidade resulta então que sigma S é igual a ES vezes a relação das posições do D menos X sobre X vezes o sigma C é C, e que a sua introdução na equação de equilíbrio conduz a que B vezes X sobre 2 vezes sigma C igual à área da armadura vezes a tensão no aço, ou seja, substituindo pela expressão anterior, resulta esta expressão, pelo que corta e elimina o sigma C, resultando que o ES sobre EC é usualmente designado por alfa, a relação entre os modos de elasticidades dos dois materiais, pelo que resulta esta equação, que não é mais do que o equilíbrio, a equação de equilíbrio de momentos estáticos, ou seja, que nos define a posição do centro de gravidade de uma secção composta apenas por betão comprimido no que diz respeito às compressões e pelo aço tracionado no que diz respeito às trações. Este cálculo pode ser efetuado com recurso a tabelas que existem no conjunto de folhas da unidade curricular. São tabelas estabelecidas para flexão composta com compressão para secções retangulares, ou T. Neste caso aqui apresentado é para secções retangulares. Os parâmetros pelos quais dependem as tabelas depende da existência ou não de armadura de compressão, dado pela beta, para a relação da quantidade de armadura de compressão sobre a armadura de tração. Neste caso, seria uma tabela para beta igual a 0, ou seja, inexistência de armadura de compressão.
É claro que se estivermos em flexão simples, a excentricidade do carregamento é infinita, porque o N é zero e, portanto, o ES será infinito. E a tensão na armadura será dada por alfa, em que o alfa é a relação dos modos de elasticidade dos materiais, vezes um CS que será retirado da tabela, vezes o momento atuante sobre BD quadrado, e a tensão no botão será obtida de forma semelhante. E pronto, cá está. Temos a tabela para diferentes relações do ES sobre DE, em que a coluna mais à direita temos a excentricidade infinita, e esta tabela permite, portanto, determinar qual o coeficiente CIS que deve ser substituído na equação por forma a obter a tensão na armadura. E, portanto, em função do alfa ρ da situação, ou seja, em que o alfa, insisto, é a relação entre os modos de elasticidade do botão e do aço, e o ρ é a percentagem de armadura da secção, então, sabendo esse parâmetro, bastará, indo à coluna da excentricidade correspondente, e no caso, portanto, da flexão simples, será a coluna da excentricidade igual a infinito, por interpolação se poderá obter o valor de CS e, consequentemente, conhecer a tensão na armadura. A mesma forma se aplica ao botão, portanto, o coeficiente CC depende também do alfa ρ e, em caso da flexão simples, a excentricidade ES sobre D será infinito, pelo que se poderá também, por interpolação, obter o coeficiente CC e, consequentemente, conhecer a tensão no botão. Passemos agora à aplicação prática destes conceitos, considerando a viga solicitada por uma carga permanente total de 30 kN por metro quadrado e uma sobrecarga de 12 kN por metro quadrado, em que o coeficiente de combinação permanente é 0,4, executada com um betão 2530 e um aço 400 NR, e com uma classe de exposição XC4. Vamos verificar a segurança ao estado limite de fendilhação. Em primeiro lugar, importa saber qual a verificação que o Eurocódigo impõe a esta estrutura. Portanto, de acordo com o parágrafo 731, a verificação é função do tipo da classe de exposição em que o elemento se encontra. Do enunciado conclui-se que se trata de um elemento com classe de exposição XC4 e, como tal, indo ao Eurocódigo, ao quadro 4.1, procurando o tipo de ambiente, XC4, é um alternadamente úmido e seco, superfícies de betão sujeitas a contacto com água não incluídas na classe de exposição XC2, é isso que representa esta classe, e então, de acordo com o especificado no Eurocódigo, o valor recomendado da abertura máxima de fendas em milímetros será para a classe XC4 e para elementos de betão armado, portanto, teremos que garantir que para a combinação de ações quase permanente não se obtém um valor de abertura de fendas superior a 0,3 milímetros. Conclui-se assim que importa assegurar uma abertura de fendas que não exceda os 0,3 milímetros para a combinação quase permanente de ações. Portanto, a combinação quase permanente será a carga permanente mais Psi2 vezes a sobrecarga. Sendo dados a carga permanente é 30, o Psi2 é 0,4 e a sobrecarga sendo 12, resulta 34,8 kN por metro. Passando ao cálculo dos esforços, o momento de cálculo será P, a carga quase permanente vezes o vão ao quadrado sobre 8, já que se trata de uma viga simplesmente apoiada, de onde resulta um momento de 146,3 kN/m, e importa verificar se este esforço é superior ou não ao momento de fendilhação. Porque se fosse inferior ao momento de fendilhação, a estrutura não estaria fendilhada e, portanto, estaria assegurada, digamos assim, a verificação da fendilhação.
No nosso caso, portanto, sabemos que a máxima tensão de tração será dada por o M sobre I vezes V, em que V é a distância à fibra, e esse V é H sobre 2. A inércia é BH ao cubo sobre 12, e a tensão máxima sabemos que será FCTM, onde podemos escrever que o momento de ventilação é FCTM vezes BH quadrado sobre 6, ou seja, 2,6 é 3 vezes 0,3 vezes 0,6 ao quadrado sobre 6, resultando um momento de 46,8, portanto inferior ao momento da carga quase permanente, de onde a secção estará fenilhada. Encontrando-se a secção fenilhada, o cálculo das tensões conduz aqui então, ou recorrendo às tabelas, beta é igual a S2 sobre a S1, e portanto na secção era dada a pormenorização 2 diâmetros de 10 sobre, em cima e 5 diâmetros de 20 em baixo, e portanto a relação de armaduras será 1,57 sobre 15,71, ou seja, aproximadamente igual a 0,1, podemos desprezar face a ser um valor insignificante. A percentagem de armadura será a quantidade de armadura de tração a dividir pelo BD, ou seja, neste caso 0,095. Quanto ao alfa, seria o modo de elasticidade do aço sobre o betão, e para ter em conta o efeito da fluência vezes 1 mais φ, será aproximadamente 18, de onde vem que alfa ρ ser igual a 18 vezes 0,0095, o que se traduz num valor de 0,17. Indo às tabelas para o cálculo das tensões na armadura, resulta então que um alfa ρ igual a 0,17 estará a algures entre o 0,15 e o 0,20, de onde o CS será obtido interpolando entre o 5,91 e o 7,75, feitas os cálculos, resultou um valor de 7. Quanto ao CC, procedendo da mesma forma, alfa ρ igual a 0,17, indo à coluna da excentricidade igual a infinito, resulta um valor entre 5,11 e 5,56, feita a interpolação, resultou-me de 5,40. Determinados os coeficientes, pode calcular-se agora a tensão para o momento quase permanente, o momento para o qual estamos a analisar o problema, e resulta que a tensão na armadura será a função desse momento, esse TMS, vezes o alfa CS sobre BD quadrado, ou seja, uma tensão na armadura igual a 203 megapascais. Quanto à posição da linha neutra, ela é dada pela tabela pela relação entre os coeficientes no betão mais o coeficiente do betão adicionado ao da armadura, vezes a altura útil, o que resulta uma posição da linha neutra de 0,24 cm, e podendo agora passar-se então ao cálculo da abertura de fendas, considerando separadamente a distância máxima e a extensão média nas armaduras. Quanto à distância máxima entre fendas, ela é dada por aquela expressão fornecida pelo Eurocódigo, o que, concretizando, para a secção em causa, a região comprimida envolvente da armadura é a região junto à armadura tracionada até uma altura de HCEF. Este HCEF, como vimos, é o mínimo de 2,5 vezes H menos D ou H menos X sobre 3 ou H sobre 2. 2,5 H menos D resulta um valor de 0,125 metros. A altura útil, como vimos, era 0,24, pelo que H menos X sobre 3 resulta igual a 0,12. E, finalmente, o H sobre 2 é 60 sobre 2, ou seja, 30 cm, de onde a área eficaz será 0,12 vezes 30, ou seja, a área do betão envolvente da armadura tracionada será igual a 0,036 metros quadrados. E, finalmente, a percentagem, portanto, da armadura será AS sobre a área do betão e, consequentemente, sendo o AS os 5 diâmetros de 20, resulta um ρ igual a 0,044. Então, a aplicação da expressão vem que
K1 é igual a 0,8, trata-se de varões nervurados. O K2 será 0,5 porque é um problema de flexão, simples. O K3 é dado igual a 3,4 e o K4 igual a 425, de onde, adotando um recobrimento de 3 cm, ou seja, 30 mm, e sendo o diâmetro de 20 mm, resulta que um SR máximo, substituindo os valores na expressão, resulta como uma distância máxima entre fendas de 283,8 mm, ou seja, aproximadamente 30 cm entre fendas. Quanto à extensão média na armadura, é dado por esta expressão, em que o KT é 0,4 para ações de longa duração, como é o caso de combinações quase permanentes. O alfa-E será o ES sobre EC, já vimos que é igual a 6,6. O FCT, a tensão, portanto, máxima admissível para o botão é de 2,6 MPa, de onde o εSM menos o εCM será igual a 8,6 E-4. Isto um valor adimensional, já que se trata de uma extensão. E que é maior que 0,6 vezes σS sobre ES e, consequentemente, daria 6,1 E-4. Conhecido, portanto, o valor da distância máxima entre fendas e o valor da distância da extensão média da armadura, então o produto destes dois valores conduz a 0,244 mm, que é inferior aos 0,3 mm regulamentares, ficando assim demonstrado a verificação da segurança ao estado limite de abertura de fendas. Termino referindo que o Eurocódigo 2 permite que se avalie a segurança ao estado limite de fendiação de forma indireta, através da limitação do diâmetro ou do espaçamento da armadura. No caso de lajes de betão armado ou pré-esforçado de edifícios, solicitadas à flexão sem tração axial significativa, não são necessárias medidas específicas para controlar a fendiação quando a espessura total da laje não é superior a 20 cm. E se tenha respeitado o disposto no parágrafo 9.3, ou seja, nas regras de pormenorização da. Para o efeito, o Eurocódigo permite, portanto, que, conhecendo a tensão no aço para a solicitação, se garanta o controle indireto do estado limite de fendiação, limitando o diâmetro para o valor de tensão obtido. E, portanto, neste caso, nós obtivemos neste problema uma tensão à volta de 200 MPa, como tal, para a verificação, para a garantia que exige o Eurocódigo de uma abertura máxima de fendas de 0,3 mm, tem-se que o diâmetro máximo que a pormenorização pode conter é o diâmetro de 25 e conclui-se assim que, como esta secção está dimensionada com um máximo de varões de 20, portanto, ela fica automaticamente verificada, deixando de ser necessário proceder aos cálculos, digamos assim, pormenorizados como os feitos atrás. Outra forma indireta é através do espaçamento da armadura, ou seja, para a tensão obtida na armadura, no nosso caso de 200 MPa, para a verificação que o Eurocódigo impõe, que é uma abertura máxima de fendas de 0,3 mm, não se pode ter uma distância entre varões da armadura longitudinal superior a 25 centímetros, o que, no nosso caso, atendendo a que temos 5 diâmetros de 20 numa largura de 30, obviamente que esta distância está garantida e indiretamente também está verificada ou está assegurado o controle da fendiação. Portanto, gostaria só de referir que o controle indireto da fendiação permite
obviar ao cálculo exaustivo da abertura de fendas e fazê-lo de uma forma muito simples e de forma indireta, garantindo automaticamente esse valor. E, portanto, no presente modo, procedeu-se ao início da discussão da verificação da segurança aos estados limites últimos, sendo abordado o estado limite de fendiação. O módulo foi concluído com a aplicação prática da verificação a uma viga, o exercício 14.